Às vezes você pensa, eu tô com uma dor de cabeça, como vai o seu intestino? Eu tô com uma dor na minha lombar, eu tô com uma dor nas costas, como vai seu intestino? Sabia que ele pode responder algo para você e que você nem imagina que tem a ver com a dor nas costas? A dor, na verdade, a dor nas costas tem a ver com o seu intestino. Hoje nós vamos conversar com a Amanda Furtado. Ela é fisioterapeuta, aceitou o nosso convite, está aqui no estúdio para falar com a gente sobre a fisioterapia dentro desse lado tão importante e necessário no corpo da gente, que é o nosso intestino. A fisioterapeuta Amanda Furtado vai explicar essa relação entre dor na lombar e saúde intestinal. Nunca imaginei. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Então, a questão da dor na lombar, existe inúmeras causas para que ela aconteça. Só que é interessante a gente fazer sempre uma avaliação do paciente para entender a real causa dessa dor. Na questão do intestino, o intestino é como se fosse nosso segundo coração. Se ele não funciona bem, o restante do nosso corpo também não vai funcionar. Então, precisa ter uma flora intestinal equilibrada, se alimentar bem, fazer atividade física, para que realmente tenha um funcionamento normal do intestino e o restante do corpo funcione de uma forma bacana e certa. Essas dores acabam acontecendo, essas dores relacionadas ao intestino, acontecem geralmente na região da lombar, região de quadril, porque é onde tem as inervações do intestino. Então, acaba causando dores referidas. Então, problemas também de estômago, de fígado, também podem causar dores na região torácica, na região cervical, como dor referida. E as pessoas pensam, é só liberar a musculatura, é só botar a ventosa que vai liberar, que vai resolver. E não é, às vezes a dor pode ser um problema visceral. Como é que vocês da fisioterapia conseguiram, de uma certa forma, identificar e como vocês podem fazer esse tratamento? Qual é essa relação que vocês observaram e analisaram do intestino com esses tipos de dores? Por exemplo, refluxo, né? Constipação. Às vezes a pessoa está passando por uma dor na coluna, não tem nem ideia que algo no intestino dela não está funcionando bem. Então, a gente faz uma avaliação sempre antes do atendimento, faz várias perguntas para o paciente, até para entender a rotina dele. E depois dessa avaliação, a gente acaba descobrindo a real causa da dor. Então, quais são os sintomas que o paciente pode relatar que a gente acha que pode ter relação com o intestino? Geralmente, inchaço abdominal, cólicas, a própria constipação, e também tem que descobrir a causa da constipação. Podem ter várias causas da constipação também. Refluxo, a pessoa relata que tem refluxo, azia, queimação, quando come comida gordurosa, aí sente aquele estufamento depois que come. Tudo isso são sintomas viscerais, então pode ser uma causa da dor na coluna dele, pode ser um desses fatores. Então a gente faz testes físicos com a pessoa para identificar se realmente pode ter relação essa dor com o que ela relata. Aí a gente imagina que vocês trabalham bem em parceria, né? Vocês identificam que aquela dor na coluna não é bem uma dor na coluna, que na verdade ela está com algum problema no intestino. Isso. Aí tem esse casamento de vocês com a nutrição também? Também, porque às vezes a pessoa se alimenta mal. Quando a gente faz essa avaliação com o paciente, a gente verifica que ele se alimenta com muita comida gordurosa, muito doce. E isso, às vezes, a pessoa tem, como você falou, das alergias, né? Tem gente que é intolerante à lactose, que é intolerante a glúten, tudo isso acaba causando inflamações no intestino. E essas inflamações do intestino acabam irritando a inervação que leva para a coluna. Então, acaba causando dores referidas na região da lombar, da torácica. Então, precisa de um nutricionista, precisa de um educador físico para acompanhar na atividade física. Então, tem toda uma equipe multiprofissional para ajudar esse paciente a ter realmente um resultado na hora do tratamento. Muito interessante. Depois que essa pessoa descobre que aquela dor na lombar ou aquela dor na coluna, de fato, não é problema de coluna, não é problema na lombar, mas é problema no intestino, nossa, eu acho que ela fica... É outra visão. A pessoa se surpreende. Meu Deus, eu fiz vários tratamentos, fiz várias liberações, ventosa, e sempre a dor volta. A dor volta por causa disso, porque não estava tratando a origem dessa dor. A causa. Estava tratando só o sintoma da dor na lombar. E muita gente acha que é só muscular, que é só articular, é por causa da minha hérnia de disco. Muitas hérnias de disco
pode ter fatores também viscerais. Verdade. Viscerais. Como é que vocês da fisioterapia fazem e começam esse tratamento? Por exemplo, a pessoa vai uma vez, aí ela percebeu que está bem. Não é apenas uma sessão, né? Não é apenas uma sessão que resolve. Como a gente sempre explica para o paciente, uma sessão melhora os sintomas, melhora, mas para a pessoa ter um resultado significativo, que realmente ela tenha 100% da melhora, é um tratamento. Então, depende de cada pessoa a resposta do corpo. Então, a gente só pode definir a quantidade de sessões de acordo com a primeira consulta, que é quando a gente avalia, entende o caso da pessoa e já começa o tratamento no mesmo dia. E depois desse tratamento a gente entende como aquele corpo responde, se ele respondeu de uma forma rápida, se ele respondeu devagar, e a gente define quantas sessões são necessárias. Geralmente é em 4, 5 sessões que a pessoa vai realmente sentir uma melhora daqueles sintomas. Então, assim, hoje, a dica que você daria para quem está assistindo o nosso programa relacionado a dores de coluna, na lombar, pessoas que passam por dores. Hoje a gente tem consciência que a enxaqueca, ela não caminha sozinha com a cabeça. O intestino está muito ligado a ela. Tanto é que quando você está com uma enxaqueca, você pode ter certeza que o teu intestino não está funcionando bem. Às vezes é só alimentação. Só alimentação. E hoje a gente tem observado que essas dietas malucas, essas dietas que você faz só com cereais, que você faz principalmente não incluindo água, né? As pessoas que não tomam bastante. água também, elas têm vários problemas. Até porque a água ajuda na motilidade do intestino. Então, os órgãos, na verdade, eles se movem com a água. Então, se você não bebe muita água, você não tem um estômago que funciona direito, um fígado. O fígado é o que filtra todo o nosso líquido do corpo. Sangue, água, todo o líquido que entra. Então, se não tem líquido circulando nesses órgãos... A própria fisioterapia não ajuda, né? Exato, né? A própria fisioterapia vai ajudar, se a pessoa não colaborar. Então, precisa de um tratamento que a gente oriente o paciente a ele seguir mudar a rotina dele de vida, porque se ele não mudar, não vai adiantar de nada. A gente está ali fazendo várias manobras para liberar e a pessoa não faz a parte dela. A gente tem algumas imagens que a gente quer mostrar para o público que está assistindo o nosso programa nesse exato momento. Quais são os pontos trabalhados, por exemplo, para quem tem dor nas costas, para quem está com dor na lombar, como é feito? Tem pessoas que vivem eternamente com a sensação de que estão com gases, né? Uhum. Mas, na verdade, muitas vezes não é. E confundem a dor. Às vezes imaginam que estão para morrer do coração. E confundem a dor, de fato. Mas e é importante. Os gases, ele é como fosse a fermentação do alimento. Então, se você se alimenta mal, por exemplo, comida gordurosa, a comida vai ser fermentada. E aquela fermentação acaba causando muitos gases na parte intestinal. E acaba que vem com mau cheiro, às vezes não. Então, precisa ser investigado por que está tendo esses sintomas. E tem como a gente tratar também com a osteopatia. Pronto, a gente tem uma imagem nesse exato momento que é trabalhado. Vocês costumam trabalhar quais pontos na fisioterapia para que esse intestino funcione e não venha trazer essas dores de coluna? Obviamente, assim, depois que você descobriu que não tem problema de coluna, que não tem outros problemas, ou que tenha, mesmo assim é importante fazer o tratamento, esse tipo de tratamento com a fisioterapia, né? Então, a gente sempre faz essa avaliação e na hora que a gente percebe que o paciente tem problemas viscerais, de estômago, de fígado, de intestino, a gente faz manobras suaves na parte visceral para que esse órgão ele tenha motilidade, ele se movimente de uma forma mais suave, que funcione. E a gente faz também estímulos na coluna, porque por causa da inervação do próprio órgão, a gente dá estímulo na coluna para responder no órgão e vice-versa. Então, uma coisa leva a outra, tanto que na imagem que está passando agora, são manobras de intestino. Isso é uma liberação de intestino visceral. E essa manobra aí é em dog, que a gente faz estímulo na torácica para dar estímulo também no estômago, fígado, intestino. Todas essas são manobras também que são relacionadas com a parte visceral. Ninguém nem imagina. Ninguém imagina. Essa é de lombar, essa que está passando agora, ela é de lombar. Ela é uma manobra que a gente faz também para pessoas que sentem dor, não só na lombar, mas tem problemas também viscerais, de intestino, constipação, e ajuda muito na constipação. E no tratamento a gente usa essa cinta cardíaca para ver os batimentos cardíacos do paciente na hora do atendimento. Mas por quê? Porque os batimentos cardíacos, eles se alteram de acordo com o estímulo que a gente dá no corpo. Então, por exemplo, essas manobras de thrust, que é o estalo,
intervalo, o batimento cardíaco ele vai aumentar normalmente. Agora, se o corpo, na hora do atendimento, a gente faz a manobra de thrush e o batimento desce, tá ao contrário. Então, tem alteração de sistema nervoso autônomo do corpo. E essa alteração de sistema nervoso acaba causando problemas viscerais, que é a constipação, que é a falta de mobilidade dos próprios órgãos. Com a fisioterapia, a gente percebe que até tantos remédios que se tomam, né? As pessoas tomam tantos remédios para poder aliviar tantas dores e a fisioterapia está verdadeiramente fazendo um tratamento que com certeza vai fazer bem para o teu corpo inteiro. Né? E muitas vezes até o remédio acaba causando mal para o paciente, porque se você toma um remédio a longo prazo, ele acaba causando refluxo, acaba causando inflamação no estômago, então vai criar, como é que se diz, dores referidas na coluna e a pessoa pensa que está melhorando e está piorando. Então, melhorando uma coisa e piorando outra. Você está tomando um remédio para um refluxo, está tomando um remédio para qualquer outro tipo de doença, até crônica, porque as pessoas que sofrem com doenças crônicas, elas costumam fazer o quê? Elas costumam tomar remédios diariamente, porque são obrigadas. Mas e o intestino, como é que está? O estômago, como é que está? Acaba inflamando tudo. Acaba inflamando. E tem gente que tem síndrome do intestino irritável, que o intestino solta, prende. E essa inflamação causa tanto inchaço abdominal, como também essas dores referidas principalmente na região lombar. Pessoas que têm problema com farinha, pessoas que têm problema com leite, que estão sempre se queixando, muitas vezes elas querem fazer o tratamento só com a alimentação. E no caso das mulheres, nós mulheres, tem a questão também visceral do útero, do ovário, que tensões nessa região também causam dor referida principalmente na região de quadril, sacro, lombar, ali na região mais baixa da coluna. Então, é importante a gente também ver com os ginecologistas se tem algum problema de endometriose, de ovário policístico, que também acabam causando dores referidas. E mulheres que têm endometriose sentem muitas dores. Verdade. Olha, você tocou num assunto que eu acho que milhares de homens e mulheres que estão assistindo o nosso programa vão repensar e vão analisar que a fisioterapia é um tratamento importantíssimo para se tratar o intestino e toda a parte do corpo para desinflamar e daí então você ter mais qualidade de saúde. Reclamando de dor na coluna, às vezes você não tem nenhum resultado, né? Você vai fazer os exames, não aparece nem nada nos exames, na então, verdade. Geralmente, quando o paciente chega relatando várias dores e nem o exame justifica aquela dor, a gente entende que é um problema metabólico, que é um problema não só de dor muscular, mas realmente uma alteração do sistema nervoso autônomo, que faz essa alteração de simpático e parasimpático, e também do metabolismo. Então, pode estar um metabolismo mais lento, pode não estar digerindo a comida de uma forma correta. Então, tudo isso acaba causando dores e, às vezes, o exame não traz esse resultado que a gente quer. Então, precisa de uma avaliação. Amanda, cada dia que passa eu vou acreditando mais e mais, com tantas entrevistas que eu trouxe para o programa, que exercício físico, uma boa alimentação e fisioterapia e psicologia juntas faz com que você tenha qualidade de vida no dia a dia. Faz. Porque assim, a fisioterapia vai trabalhar muitas coisas. Quando a gente está fazendo exercício físico, a gente percebe tantas coisas no corpo da gente. A gente percebe um lado mais torto, a gente percebe que a gente normal, né? A gente percebe que a gente tem um inchaço que está ali tomando de conta. Então, assim, às vezes, você fazer exercício físico e procurar um fisioterapeuta é ideal, gente, porque o fisioterapeuta, ele vai trabalhar tudo aquilo que está te incomodando a chegar a uma vida saudável. Exatamente. Né? E essa questão do intestino, eu acho que foi o achado e do ano. Eu acho que você trouxe o achado do ano. E que deve ter de gente agora imaginando, meu Deus do céu. Eu tenho isso, eu tenho síndrome do Nossa, intestino irritável, tenho constipação, não tem nem noção que realmente pode ter relação. É a boa, viu? E também muitos problemas emocionais também acabam desequilibrando o sistema autônomo do nosso corpo, sistema nervoso. E isso também causa problemas viscerais, causam dores. Então, muita gente fala que, às vezes, com a crise de ansiedade, por exemplo, aumenta a dor na crise de ansiedade, mas é justamente essa alteração do sistema nervoso. Então, nosso corpo tem que estar em equilíbrio entre mente e corpo. Você falou tudo. E às vezes a gente faz liberação no intestino da pessoa e ela tem uma liberação somatoemocional,
que é quando ela começa a liberar as emoções que estão presas dentro dela, e só na liberação do intestino. Você sabe que eu fiz uma pesquisa e eu ainda não trouxe para o Bom Dia, mas eu pretendo trazer para o Bom Dia, das doenças que são causadas pelo emocional. Muito. E é impressionante como a endometriose e algumas dores que você nem imagina são doenças causadas à questão do sistema nervoso. Exatamente. E a gente precisa trabalhar isso para essa nova juventude que está aí, para essa galera que pretende chegar na fase adulta com mais qualidade de saúde, né? E eu vejo que os jovens hoje, eles estão com a vida mais corrida. Sim. Eu digo porque no meu tempo não tinha essa correria de Enem, de prova, de cobranças, de você passar no vestibular. E hoje os jovens, hoje em dia, eles passam um dia na escola. Verdade. Eles têm uma vida mais corrida, então é diferente. Então os jovens de hoje, eu atendo muito paciente jovem, de 19, 20 anos, que ainda estão tentando entrar na faculdade cheio de ansiedade, de depressão, de dores. 19 anos, mas como se com uma tivesse carga emocional muito grande, um tivesse peso. com uma idade de 50 anos ou mais, tivesse vivido uma vida inteira de luta e de trabalho, né? E a gente precisa realmente trabalhar essas pessoas. Eu fiquei muito feliz de ter trazido você, e aí eu queria só chamar a atenção. As sessões, vai depender de cada pessoa? Vai depender de cada pessoa. Não tem como definir com certeza o número de sessões para cada caso, porque precisa dessa avaliação inicial, que não adianta a gente... Pode ter um paciente que tem uma dor na lombar e outro paciente que tem uma dor na lombar, mas as causas dos dois são diferentes. Um pode ser visceral, o outro pode ser porque pegou um peso na academia, então já é mecânico. Então, tem causas diferentes. Então, o tratamento de cada um também vai ser diferente. Agora, uma curiosidade, só pra gente finalizar, porque isso é uma curiosidade minha, eu fiquei meio que na dúvida. Digamos que eu esteja realmente com um problema na coluna. Isso realmente pode ter acontecido por causa do meu intestino? Pode, esse não problema pode. na coluna pode ter acontecido, né? Pode ter. Porque às vezes... Não vai ser uma ilusão dizer, não, é só intestino. Não, porque quando vem uma dor, ela nunca vem do nada. Tinha um problema antes e ela só foi agravando. E, por exemplo, um exercício na academia pode ter sido gatilho. Então, tinha um problema antes. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, eu queria que você deixasse seu Instagram. Meu Instagram é Clínica Amanda Furtado. Temos uma clínica de osteopatia, especializada em osteopatia, que faz todo esse tratamento, não só visceral, mas de dores em geral no corpo. Muito bom, estou super feliz de estar conversando com você aqui. A gente fica alegre de poder trazer essas informações.